Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta segunda-feira, uma segunda-feira especial para todos os gremistas, comemorando hoje 122 anos de muitas glórias e vitórias. Então vai nosso abraço a toda a nação gremista por esse dia especial, o dia do aniversário do grande Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Bom, rodada no final de semana, aí momento nada bom nas coisas que rolam dentro do campo, né? O Grêmio sendo derrotado pelo Mirassol na Arena, ou seja, com uma grande presença de torcedores, mas mais uma derrota. Bom, isso foi para todos os gaúchos. O Internacional, uma derrota vexatória, né? Uma goleada histórica já no primeiro tempo, levando 4 do Palmeiras, mesmo sendo o grande Palmeiras. E o Juventude encerrando ontem, né? Também, aí uma derrota até esperada também para o Flamengo no Alfredo Jaconi por 2-0. Essa foi a vida e é a vida dos gaúchos no Campeonato Brasileiro. Mas é semana de Clássico Grenal. Só que a questão não é quem o favorito para a derrota, pelo momento que a dupla apresenta. É quem o favorito para a derrota desse Clássico Grenal. Ibsen Pinheiro já dizia, olha, o Grenal serve para arrumar ou desarrumar a casa, mas a situação da dupla Grenal é terrível aí no Campeonato Brasileiro. Bom, mas quem sabe as coisas podem mudar. De qualquer maneira, o momento é esse. Bom, nossos Dois Toques você nos acompanha aqui pela Master TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20520 da Claronet, algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas também estamos aqui no Poa Streaming TV. Para o mundo, através das plataformas digitais. Eu tenho o meu canal, 2 Toques Cadu Oliveira, vá lá, escreva, compartilhe, dê o seu like e, né, você assiste qualquer hora do dia e da noite, como ficar melhor para você. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcho, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança, também segurança para a sua família. 112 anos já diz tudo que é o GBUX. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos esse momento complicado aí, né, de Grêmio Internacional. Juventude, o campeonato é esse, né, se manter na Série A. Mas Grêmio Internacional, olha, que situação. E teremos aí o próximo Grenal, né, no próximo domingo. Quem ganhar, ameniza o momento. Bom, comigo, Colorado, Eduardo Elsadi, o polêmico e reverente Ângelo Garbaschi e o presidente do TJ, Ayrton Ruxo, mas também, né, conselheiro gremista, então quero através do Ayrton, né, te parabenizar exatamente, né, por essa data especial, 122 anos, que é, né, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Cadu, obrigado pelo convite, prazer rever essa bancada, que são bancada, são amigos, né? Como a gente depois vai falar de assuntos desagradáveis, eu ia pedir para pegar o protocolo e abrir, saudando uma história de 122 anos, tantas personalidades que já nos deixaram, tantos jogadores que entraram na história do Grêmio, tantas vitórias importantes. O Grêmio terá o seu jantar agora na quarta-feira no Leopoldina, e comemora hoje o seu nascimento, efetivamente. Então, que seja uma semana de festa, né? E quero homenagear, então, a toda a família gremista, os 8 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, que comemorem a sua data, porque a partir de agora o que a gente vai falar não ser tão agradável. Não tem nada para comemorar. Então, eu te agradeço a oportunidade de saudar um momento, é emocionante para nós. Eu tenho, a lógica, família gremista, netos gremistas, né? Tem história dentro do Grêmio, estou no conselho há mais de 20 anos, concorrendo novamente. Então, a gente vive a história do clube e sabe que são momentos episódicos, né? Todos os gremistas, eles vivem momentos episódicos, mas tem uma história muito bonita, é isso que tem que se saudar. Tomara que o Grêmio e o Internacional também retornem, né, aquele momento que era de brigas, a gangorra na parte de cima, né? Não hoje os dois. Quebrou a gangorra, como você disse, os dois quebrou a gangorra para os dois. Os dois brigavam lá
sempre por títulos importantes, como chegaram as grandes conquistas, né? Olha, meu orgulho de estar com o Ruschel, com o Dr. Eussádio. Sabe que eu adoro leitura, né? Tenho coleções de livros e um dos livros importantes que eu fui procurar pesquisar, ler essa semana, o título do livro é de um grande psicólogo alemão, o título é O Poder da Humildade. E este livro tem uma passagem que diz assim: uma das grandes qualidades de um homem, e um homem que queira ser vencedor na vida ou em todas as suas atividades, é ter o poder da humildade. Então eu começo pelo presidente Alessandro Barcelos. E é um pedido enorme da torcida do Internacional. Leia esse livro, Poder da Humildade, tenha humildade e diga assim: eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu não tenho atributos para ser presidente do Internacional e eu quero entregar o cargo de presidente internacional. O senhor irá crescer no meu conceito, o conceito que o senhor está abaixo do sapato. Então, quero ver se o senhor tenha esta humildade para chegar e dizer: eu não tenho competência para ser presidente nacional. O presidente Guerra, eu sugeria ao mesmo, mas ele está no final do mandato. Valeria tanto para o presidente Barcelos quanto para o presidente Guerra. E falando sobre a dupla Grenal, o Internacional jogando com o Palmeiras entrou em campo para fazer um treino coletivo. Ele treinou durante 45 minutos e no segundo tempo o seu treinador disse: vamos amenizar porque nós teremos Libertadores. Porque facilmente, como estava treinando com grande facilidade, tocaria 7 ou 8 com a maior naturalidade. E aí eu pergunto: a culpa é só dos jogadores? Não, o treinador. Porque tem que também ter a humildade, aquilo que vale para o presidente, saber que o time do Internacional atualmente é um timinho comum. E o Grêmio, contra o Mirassol está fazendo, tem classificação no Campeonato Brasileiro e tudo, mas eu continuo com o meu ponto de vista que o Grêmio teria que ir para cima e ganhar do Mirassol, e não consegue ganhar do Mirassol. E, finalmente, se os dois treinadores, viu, Cadu, me telefonassem, eu teria, viu, Ruschel, uma sugestão sábia. Vamos fazer um acordo de cavalheiro e empatar. Não vai ficar ruim nem para mim, nem para ti. Me ouçam essa vez. Não, e mais ainda, viu, Garbassi? A especulação é que aí que pode acontecer o seguinte: o Mano ser demitido do Grêmio, e aí ele seria o número 1 do Internacional. E o Roger demitido do Inter e ser o número 1 no Grêmio. Esse é o momento ridículo de dupla Grenal. Mas, Eussádio, dizer o que desse momento ridículo, Eduardo Eussádio? Boa noite aos aí do teu lado, colegas do Inter, né? Boa noite aos colegas de bancada aí, parceiros de futebol, o Ângelo e o Ruschel. E, bom, primeiro vamos dizer que hoje é um programa histórico, né? Que eu acho que vai ser a primeira vez na história desse programa que o Cadu não vai conseguir defender nenhum treinador e nenhum presidente. Ele é o maior back de treinador e presidente, e hoje ele não vai conseguir fazer porque é impossível, é indefensável o que está acontecendo no Inter e no Grêmio. E acho que o final de semana foi um resumo do ano. É que agora não tem como Nacional defender, é impossível defender. Não é que eu defendo, eu sempre faço o contraponto, né? Porque você só vê coisas ruins, mas algumas coisas boas agora precisa apresentar. Agora... O Ângelo Garbassi, inclusive, quando chegou aqui Valência, não só o Ângelo, né? Borré, agora sim. Aí, quando o Jaime Eduardo chama ele de oportunista, ele fica bravo. O Jaime Eduardo... Eu posso... O Jaime Eduardo, que o doutor é um gente, mas duvido que ele chame... Eu posso... E ele gostou. É isso. Eu posso dizer que se vocês pegarem os programas que eu fiz na época dessas últimas contratações, eu fui contra, principalmente essa última leva com o Borré,
Alário, etc., jogadores que não estavam dando certo nos seus clubes na Europa, etc., vieram a peso de ouro para o Internacional. E o Grêmio também faz contratações do mesmo estilo. A gente adora aqui contratar ex-jogador a peso de ouro, tá? E esse é um dos grandes problemas que o Inter e o Grêmio estão enfrentando nos últimos anos. Mas a situação ela é absolutamente ridícula. Nós vamos ter um Grenal que merecia não ter público no final de semana, tá? E um 0-0 ficaria de bom tamanho pelo que a gente está vendo. E, obviamente, a situação dos dois clubes ela é ridícula. O Grêmio fez uma partida que não deu um chute a gol contra o Mirassol, né? Forjado à base de jogadores totalmente desconhecidos, e faz uma campanha muito melhor do que a dupla Grenal, que gasta fortunas por mês com jogadores muito bem pagos, a peso de ouro, e a situação de ambos é preocupante. Acho que a do Inter é bem mais preocupante do que a do Grêmio, porque a gente tem uma perspectiva de, além do final desse ano, dessa direção, uma direção absurdamente incompetente. Eu digo que a gente já teve presidentes que tiveram a galhardia de não se candidatar a uma reeleição, tá? Como a gente teve Paulo Rogério Moretti, que foi um bom presidente, mas que não teve títulos. A gente teve o Roberto Borba, a gente teve Jarbas Lima, que foram presidentes que disseram, olha, eu tentei e fui uma gestão fracassada e não vou, pelo bem do Internacional, eu não vou insistir. E o nosso presidente atual fez uma campanha horrorosa como dirigente, como diretor de futebol, horrorosa no primeiro mandato como presidente, ridícula no segundo mandato como presidente, e ainda está se arvorando como possível liderança de uma SAF, tá? Que viria para salvar o Internacional, tá? E assim, em alto e bom tom, o presidente Alessandro Barcelos não tem legitimidade para liderar mais nada dentro do Internacional. Tá? Ele deveria entregar, e aqui eu faço eco com as palavras do Garbaschi, tá? O Conselho Deliberativo, tá, deveria estar pensando na situação de intervir na presidência do Internacional. Porque se a torcida está preocupada com tudo que está vendo, tá, nós que somos do meio, que conhecemos o meio do futebol e que temos informações de bastidores, a situação do Internacional como instituição ela é muito pior do que vocês imaginam. Primeiro porque a situação das contas do Internacional é calamitosa, tá? O que se sabe de dentro do Beira-Rio é que o Internacional não chega no final do ano pagando as contas corriqueiras do Beira-Rio, tá? Já se tem notícia de atraso de salário, de atraso de bicho, de premiação de jogadores, etc. E a gente sabe o que isso acontece dentro de um vestiário, tá? E nós ainda temos muito desse Campeonato Brasileiro pela frente. 15 jogos, ou seja, nós podemos terminar o ano numa situação catastrófica como instituição. Então, eu acho que está na hora do Conselho... Não estou nem dizendo do Conselho Deliberativo. Está na hora do Conselho Consultivo. É para esses momentos que existe o Conselho Consultivo. E eu estou aqui solicitando que os ex-presidentes se reúnam e tomem uma atitude ainda este ano dentro do Internacional, porque se deixarem para o ano que vem pode ser tarde demais. Tá? O Internacional, na situação que está, se correr o risco de cair para uma segunda divisão, olha, é uma situação catastrófica e talvez a situação mais perigosa que o Internacional já teve durante a sua história. Porque nós temos um presidente que mais do que duplicou a dívida do Inter. Tá? Se tem notícias de que foi um presidente que pegou o Internacional com uma dívida de 500 milhões e essa dívida já ultrapassa R$1 bilhão. Tá? Ou seja, é uma situação
caótica que o Internacional vive nesse momento. Bom, hoje mais um problema para o Internacional, né? O time argentino, o Lanús, denunciou, acionou o Internacional na FIFA pelo atraso de... Foi contratado exatamente um ano atrás. O Aguirre, né? O Brian Aguirre, o lateral do Internacional, e por falta de pagamento, mais um problema para o Internacional. O Lanús, time argentino, acionando o Inter na FIFA. Não surpreende e acho que vai ter mais ações como essa. O Flamengo nos cobrando, agora o Lanús, outros times vão cobrar. Aí vão dizer, mas outros times também devem. Né? Mas, assim, o Internacional é uma situação que está se repetindo, tá? Que aparentemente já entrou para dentro do vestiário. Tá? A atuação do time, a apatia do Internacional lá contra o Palmeiras foi assustadora. Se o Palmeiras tivesse forçado no segundo tempo, tinha botado 8. Tá? O Palmeiras resolveu parar de jogar depois dos 4-0. Tá? Então, assim, a apatia daquele grupo de jogadores que entraram no último final de semana contra o Palmeiras foi assustadora. Sinal que a crise entrou para dentro do vestiário, direção não consegue tirar mais nada, o Roger não consegue tirar mais nada. Além de tudo, o Roger demonstra uma incompetência absurda. Qualquer colorado que olhou a escalação antes do jogo se apavorou com aquilo. Todo mundo olhou e disse assim, mas quem é que marca nesse time? Tá? E foi o que se viu dentro do campo. Os jogadores do Palmeiras entravam tocando bola, Sobre essa questão desse acionado na FIFA, geralmente a FIFA dá um prazo para que haja o pagamento. Não havendo, aí o famoso transfer ban, né? O Ayrton Rocha, que é especialista nisso. E aí fica a impossibilidade de qualquer tipo de contratação. Embora o Inter já não contratou mesmo, só dispensou os jogadores, né? Foi o caso do Wesley, do Valencia. Então, né, o Inter já deixou claro que não terá contratações, mesmo a janela encerrando, mas, no caso, jogadores que estão sem vínculo podem ser contratados. Cadu, eu vou muito na linha do que disse o Eduardo, porque o Inter, eu reiterava, o Inter tinha um bom time, não tinha um bom plantel. Eu acho que o Inter... Puxa, não gostaria de ser mais interrompido. O Internacional, com este grupo, o ano passado, foi quinto colocado. Quinto colocado, vaga direta na Libertadores. Dito pela imprensa do centro do país que o Inter era um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Está acontecendo algo mais. Então, aí, seu Garbaschi, entra naquilo que o Eduardo falou. Não é só a questão do Roger. Se tem salários atrasados, se tem premiação atrasada, o reflexo está vendo como o Internacional está jogando. Tem mais coisa, velho. Pois é, exatamente o que eu começava a dizer quando elogiei ele. Para mim, o Inter tinha um bom time, não tinha um bom plantel. Então, eu achava difícil, com aquela montoeira de competições, que teria que fazer uma escolha. Mas era um time bom, tanto é que iniciou a competição. Então, isso é bem comum. A gente que participou de 6, 7 gestões, a gente sabe quando dá o problema no vestiário de dinheiro, é um horror. Hoje, o atleta não se compromete mais com nada, ele faz. Então, para mim, o Inter tem que resolver esse problema. O Grêmio, Cadu, nós temos achado o Grêmio insuficiente desde o início, né? Tanto é que perdeu o Campeonato Gaúcho perdeu por merecimento, né? Se me permite dizer. O que eu vi, eu que estive no jogo sábado, o que a gente consegue ver é que o Grêmio está se estruturando, e já tinha feito isso, porque tinha conseguido a vitória com o Atlético Mineiro lá no Mineirão, tinha conseguido um empate com o Flamengo. O Grêmio conseguiu fazer um sistema defensivo seguro, né? O goleiro está vivendo uma grande fase, arrumou a zaga. E 2 jogadores, o Cuejá, que voltou a jogar bola, a gente que gosta de uma volância ali, o Cuejá que se recuperou depois de 4 meses sem jogar, estabilizou na frente da zaga. E o Arthur é o Arthur, né? Mesmo ainda que é fora de fora, precisando de ritmo, a gente viu a boa partida que ele fez. Os problemas do Grêmio assustam, porque a partir dali para frente é um deserto. É um deserto, porque o Grêmio perdeu 90 minutos. Não chutou a gol, não criou uma situação. Perdeu uma chance de gol ainda, que foi aquela bola que cruzou para o Cristaldo ali. Uma chance de gol, mas não teve aquela que bateu no poste, porque o goleiro fez aquela defesa. Não houve isso. Então assusta. Quero também, Cadu, quero fazer uma homenagem, até para não dizer que a gente não analisou, que o Mirassol espanta
a qualidade, que time arrumado. Não é porque ganhou do Grêmio. Muito arrumado. Não estou querendo valorizar o adversário. É que eu estava no campo, é impressionante, tu que joga bola também, é impressionante quando o Grêmio pegava a bola, tu olhava o Mirassol, todo mundo no lugar, velho, tudo certinho, não tinha brecha. Então, se tu não tem técnica, aí se tu tem um cara bom, ele quebra as linhas e desarruma. Como o Grêmio não tem, não conseguiu penetrar. Mas eu quero dar esse elogio. Não é por nada que está em quarto lugar, está com 7, 8 vitórias em sequência. É um time muito organizado. Ruschel, o que o Mirassol está jogando era o que Grêmio e Internacional isso tinham sim, que estar isso jogando. sim, isso sim. Esse era o futebol que o Mirassol joga, que o Grêmio Internacional. Tá? Perfeito. E é um time que a gente olha e que a gente vê que é possível, né? E vê que é possível. É porque não tem nenhum nenhum jogador da Mirassol. Europa, não tem Nenhum jogador da Europa, todo tem nada. mundo, time montado ali no interior de São Paulo, com mais um que outro jogador trazido de fora. E é possível fazer um bom time para a primeira divisão, sem gastar uma fortuna, sem se entregar para esse jogador, gastando. Inter e Grêmio, hoje em dia, pagar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, Mas é o que o mercado virou paga. carriqueiro, né? Mas é o que o mercado paga. Aí não tem como tu mudar isso aí. Não sei, né, Cadu? Não sei. Não, Tu vai trazer jogador para O Ceará paga isso? O Sérgio Vaz, quando foi diretor de futebol aqui no Grêmio, já disse aqui, né? Quando o Grêmio foi rebaixado, o Grêmio na segunda divisão, ele, Cadu, não tinha jogador. Por mais ruim que fosse, que não pedisse no mínimo 300 mil por mês e 2 anos de contrato. Tu quer que o jogador que tenha mais capacidade receber 300 Nosso problema mil é que eu acho Esse que é o tanto- mercado no futebol. Mas é que tanto o Inter quanto o Grêmio, tá, nós não temos uma estrutura assim, ó. Se essa gestão, se qualquer uma das gestões, tá, se a gente enxergasse um trabalho, um projeto de futebol, uma ideia de futebol, de comissão técnica, de departamento médico, de etc. Diz, olha, nós enxergamos, se o Inter ou o Grêmio conseguissem ter uma preparação física top de linha, entrasse com uma ideia de marcação, um time organizado, etc. Mas nada disso a gente vê. O Internacional é uma terra arrasada. Até no Sub-20, essa gestão conseguiu rebaixar o Sub-20 do Internacional. Segunda divisão. Segunda divisão no Sub-20. Mas aí- Qual é atleta, qual é empresário que vai colocar um atleta nas categorias de base do Internacional, sendo que vai jogar na segunda divisão no ano que vem? Mas aí, o Sérgio, por isso. Quem tiver aqui vai sair. Ou Aí seja, você fala, a culpa é do Roger, a culpa é do Mano, a culpa é dos jogadores, a culpa é da preparação Não, a culpa física. da gestão. a culpa- Cara, é um combo. É um combo. E isso mostra a governança que tem Grêmio Internacional. Quem são criticados? Não é o presidente Alessandro, não é o presidente Alberto Guerra. É a governança, meu amigo. Né? E além do novo modelo financeiro que existe hoje no futebol mundial. E Grêmio Internacional. Cadu, O mas Grêmio não é tem aí difícil. agora uma luz no fim do túnel e um pulo. Cadu, né? mas não é difícil. Se nós pegássemos a última janela, não agora, a recente, a última janela, tu pegava 10 jogadores que o Grêmio contratou. Qual foi o índice de aproveitamento? Zero. O Grêmio contratou 47 jogadores, gastou mais de 200 mil. Cadu, esse aqui foi diretor de futebol, ele sabe o que eu estou dizendo. Lógico que tu não acerta, tu tem um percentual de erro, porque é ser humano. É um jogador, briga com a mulher, briga com o filho. É um ser humano, não é uma máquina. Comprar um computador, ele sempre funciona. Eu entendo isso, mas há um índice de aproveitamento que reflete a tua competência. Por isso que os dirigentes são mais curiosos. Né? Se fosse só contratar. Então, o índice de aproveitamento é horroroso. É horroroso. É inacreditável. Tu está falando em custar 300, 500 mil. Estão custando 1 milhão, né? Não. Eu me referi ao que o Sérgio Vaz, quando era diretor no segundo. Qualquer jogador lá de segunda, terceira, não pedia menos do que. Não estou falando dos top. Estou falando lá. Se esses pedem 300 mil, né? E contrate 2 anos, quanto é que tu acha que aquele que está no outro nível, no nível superior? E agora eu faço o seguinte. Tá em que nível estava o Amor? Eu faço. Pois é. Que nível Quem estava o conhecia? Kiko? Quem estava o Kiki? Borré? Olha, Não, o Borré Ganhando tá quase 2 milhões por mês. Mas aí que eu faço. Brent Waite, agora 2 milhões por mês. Aí que eu faço a Vai ganhar 2 milhões por mês. Aí eu faço a pergunta e não consigo me convencer. Eu faço a pergunta para a Grêmio Internacional. Os dois
gastaram mais de 200 milhões em contratações. O Grêmio contratou 40 e poucos, o Internacional. E por que contratando 47, 42, por que gastando 200 milhões não consegue fazer um time? Pois é. Incompetência. Não, total. Incompetência, porque 200 milhões e não achar uma meia dúzia Vamos de lá. jogadores? Aí, Ângelo, tem Não outra questão que eu sempre coloco. O Grêmio tem 12, 11, 9, 10. O Internacional tem 8, 9, sei lá, mas que identificação tem esses estrangeiros com o Grêmio Internacional? Que identificação? Para eles ganhar, perder ou empatar, meu amigo, aí não muda nada a vida. O Grêmio tem mais estrangeiro que brasileiro, né? O Grêmio gastou 47 jogadores, 200, devia ter comprado a Arena, não precisava do... É tamanha incompetência para contratar que vocês vão se lembrar, tá? Ano passado, ainda bem que o Inter não tinha mais dinheiro. Se não, tinha trazido o Oscar de volta, que é outro ex-jogador que está encostado lá no São Paulo, ganhando 3 milhões por mês. Tá? Mais um pouco e o Internacional teria contratado o Oscar. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Quem é o maior responsável por essa situação que está a Grêmio Internacional? Eu não vou dizer que é treinador, eu não vou dizer que é presidente. Eu vou dizer, é a torcida. É a torcida. Por quê? A torcida do Internacional reelegeu esse incompetente presidente Alessandro Barcelos. Reelegeu depois de ter perdido tudo. É inédito isso, um perdedor conseguir ser reeleito. E o Grêmio foi uma decepção, se esperava mais do Guerra, mas o Guerra foi uma decepção. Deu errado. E pronto. O tiro saiu pela culatra. Ou seja, as duas torcidas erraram nos nomes que escolheram para presidente. Pronto. E o Guerra, eu falei isso fora do ar e vou falar no ar. Tá? O Guerra ainda teve a hombridade de dizer, olha, não vou para a reeleição e não vou indicar sucessor. Sim. Tá? Sim. Agora, o Internacional, além de ter... Não, Eustáquio, pela uma situação que se criou com o Marcelo Marques. Pela uma situação que se criou. Não, ele não ele não iria igual. Não sei. Ele não ia. Ele não iria igual. Não sei. Eu critiquei aqui, ele Não já ia. estava desde março, abril, dizendo que não ia, quando não existia Marcelo Ele Marques, não, mas... Ele não ia. ele Mas já indicaram vinha dizendo alguém. intramuros, tanto é que nós Não ia. criticamos, porque Não o teu ia. café fica frio, a gente sabe, né? Último ano de gestão, se Não não ia. vai ter o café. Ele já estava dizendo, Cadu, isso, e ele estava sendo cobrado por isso. Pois é. O nosso presidente, além do presidente mais incompetente da história do Internacional, ainda teve a arrogância de se candidatar à reeleição e agora está arrogantemente querendo liderar um processo de SAF. Tá? Ele deveria, se tivesse pensando mais no Internacional do que em si próprio, ele deveria entregar a gestão do último ano. Mas isso não existe. Isso não existe. Entrega a gestão do último ano. Não, pode existir. Porque assim, ó, se esse final de ano está preocupante, para o ano que vem pode ser uma tragédia. Como não existe? Ele está prometendo para o ano que vem, isso já desde a semana passada, até porque ele não pode ser mais reeleito, mas ele quer fazer o seu sucessor, alguém do seu grupo. Prometendo abrir os cofres. Eu não sei o que ele vai tirar do cofre. Mas com grandes contratações, exatamente para encerrar o seu mandato, com nomes renomados. Vai virar competente? Mas não consegue pagar quem já contratou. Mas como é o incompetente? Como é que O vai contratar? incompetente vai virar competente? E usando as tuas palavras, que o Guerra humildemente não aceitou, e esse está ainda no meio da história, eu estou te dizendo o seguinte, eu abri o meu comentário dizendo a coisa mais bonita que pode ter é o poder da humildade. Se eu não tenho capacidade, eu não tenho capacidade. Eu tenho que dizer, vou-me embora. Tu já viu isso na história do clube? A não ser que já vi no Corinthians. Bom, o Corinthians foi impeachment, aí foi diferente. No Inter, o Jarbas Lima renunciou. E por que não Viu pode que ser? era incompetente, mas ele renunciou. Mas o Jarbas Lima, Mas que isso, ele nem chegou a exercer, ele ele nem ficou chegou. 3, 4 meses, ele abriu o cofre e saiu correndo. Exatamente. Não olhou para trás. Para quem falar em conseguir. Fugiu. Falar em conseguir, aí você consegue com toda tranquilidade. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico, toda a sua equipe, para lhe dar assessoria que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir o imóvel,
Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contrato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóvel. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de lajes e pisos, o que você precisar, você tem aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Aí o contato, né? E atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tá aí o contato na tela, qualquer tipo de problema que você teve aí no seu telhado, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas, repetindo, à sua disposição. Bom, revisão do seu carro é na Casa dos Pneus. São mais de 60 anos de qualidade, né? Lá você tem todos os itens que você precisa aí para a revisão do seu carro. E na compra de 2 ou mais pneus, você ganha gratuitamente, né? Ou melhor, você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros. E aí você ganha, né, a montagem e o balanceamento. Então tá aí. Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055, telefone na tela 51, código de área 33424245. Né? Caso você queira agendar isso aí até a Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, né? Aí vendo melhores momentos, né? Melhores momentos para os adversários, né? Os piores momentos, então, das derrotas dos gaúchos nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira, com Eduardo Elsadi, Ângelo Garbaschi e Ayrton Russo. Nosso Dois Toques para a Unimed. A Unimed sempre nos facilitando, nos proporcionando, sempre quer o de melhor. Olha só, já parou para pensar que quando alguém está esperando por um transplante, a vida simplesmente para, não é mesmo? Então, como se a cada momento importante ficasse em pausa, aguardando um gesto de cuidado e solidariedade, mas você pode mudar esse final. Fale com a sua família e se autodeclare doador de órgãos e inspire mais pessoas com essa atitude. Seja um influenciador e ajude a vida a continuar. Uma campanha da Unimed Porto Alegre. Então, seja um influenciador, ajude a vida a continuar. Essa é a nossa Unimed Porto Alegre. Nossos Dois Toques também para o Senai. Aí a preocupação do Senai é com a sua indústria. Você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento. Então, participe do Brasil mais produtivo e acesse plataformaprodutividade.com.br. plataformaprodutividade.com.br. Citando sempre, né, que o Senai é uma iniciativa do Sistema Fiel, que tem à frente nosso amigo presidente Cláudio Bier. Olha só. Sua criança até 6 anos de idade, esse é o local ideal, perfeito, para sua criança até 6 anos de idade. É a Docimel Educação Infantil. São 36 anos de história e a Escola de Educação Infantil Docimel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, tá aí. Estão aí os contatos, né? Telefone celular, que serve de WhatsApp também. Né? O Instagram, Escola Infantil Docimel, para que você tenha ainda mais detalhes, mais imagens dessa escola, que é o lugar ideal para sua criança até 6 anos de idade. Bom, o ideal, né, Ayrton, seria que o Grêmio tivesse vencido, né? Mas, olha, mais uma vez, e aí era uma projeção grande, estreia do Arthur, um novo momento, né, que o Grêmio conseguisse a importância dessa vitória. Mas o Grêmio foi mais uma vez, né? Pô, até problema de substituição teve com o Mano Menezes, seu auxiliar. Que vexame, que coisa. Olha o que é hoje. Quando a coisa vem, né? Porque eu quero dividir. A gente fala tanto nos 3 terços de campo, né? O Grêmio foi bem em 2 terços dele. Tá? Teve seguro defensivamente, embora o Mirassol tenha sido melhor. Teve outra cesta, né? Tenha sido melhor, né? Mas o Grêmio tinha organização. O último terço realmente é terrível. Que simplesmente... Olha aí, o início do jogo já e o Mirassol ameaçando. Impressionante como não há posicionamento. Agora, essa questão da substituição, cara, aí dá uma ideia de desorganização, o que é muito pior, desorganização administrativa, né? Não tem muito o que justificar. E uma parte importante, né? Porque tu mudar um time que estava com dificuldade, olha o goleiro. Nova defesa, né? Mas, olha, o Volper foi mais uma vez um jogador. Não, foi o melhor em campo de novo do Grêmio, né? Sem dúvida alguma. Vai lá. Aí houve a questão você sabe aí que dá a impressão de que ele estava impedido, não sei se nós vamos ter um lance. Mostrou que estaria na mesma linha, né? Aí foi revisado de várias maneiras. Mas o Bandeirinha deu em campo até por tinha dado. O VAR é que acabou confirmando o gol, né? Mas isso está aí, ó. Mostra que esse lance que me deu a impressão, de que estava impedido, mas ali no calcanhar, eles medem no calcanhar e aí depois o calcanhar estaria na mesma linha. Tu acredita? Não tem. Tu acredita, né? Não. Bom, mas o problema foi esse, né? O Grêmio até teve posse de bola, mas sem situações de gol, sem criar situações, né? Foi no segundo tempo, até. E as situações mesmo de gol no segundo tempo ainda foram, né? Mais uma vez, foram do Mirassol, que 1-0 acabou ficando. Reinaldo vai para a Libertadores ano que vem. Para te ver o que é um time organizado. O Reinaldo aqui, o seu Garbaschi, manda embora! Mas eu usava o exemplo do Reinaldo. E que ele é hoje lá, capitão, goleador. É um jogador que tem, na virtude do ataque, a sua força. Tu tem que fazer um esquema para ele. Né? E não fazer um esquema, deixar ele. Que era um furo defensivo, Cadu, porque o Grêmio não tinha esquema de proteção para ele. Então ele fazia as jogadas de ataque do Grêmio, mas não tinha correspondência atrás. Isso é muito importante. O Internacional está se repetindo com o Bernabé. Vão queimar o Bernabé, que é um dos que eu mais elogiei aqui. Porque não tem meio campo. Porque não tem. Sim, não, deixa o Fernando sempre, porque o Fernando arrumava dentro do campo. Sabe, tem treinador de dentro do campo que arruma time, né?
Esse Fernando, quando saiu, foi o que Mas desandou. desandou, mas é que, de qualquer maneira, já era um jogador que jogava uma partida, ficava fora, ficava duas fora. Era um jogador que não podia, ele não podia ser o fiador do meio-campo do Internacional com 38 Agora, anos. aproveitando o Grêmio, a gente vai falar do Internacional depois da derrota. Quer dizer, a expectativa do Arthur, mas era natural. O Arthur até não fez uma má partida. Não, e nem Cadu, Nem- não, e não nem passou é por volante. ele. Não, peraí. Não. Vamos dizer o que foi. O Arthur arruma o time. Pega aquela bola quadrada que saía lá, ele arredondava e dava sequência, mas ele não é no terceiro terço, Cadu. Pô, vai olhar quantos gols tem na carreira, quantos gols daquele, mesmo naquele time brilhante que ele jogou do Grêmio 2017, vê quantos gols ele tem, são pouquíssimos. Ele é um articulador da primeira fase para a segunda, mas não é o jogador que vai fazer gol, não sabe fazer, não é a característica do jogador. Né? Bom, essa é a vida, né? Da dupla Grenal e o Grêmio também aí, né? Assim, a situação aí a quantidade de trabalho do Mano. O Grenal vai decidir a vida aí de Roger e de Mano, não tenha dúvida nenhuma. Vamos ver o que o Mano falou. Deveria cair os dois, né? Bom, mas tem como os dois perder? Os dois. Tem como os dois perder. Sabe que nisso eu vou aceitar vou fazer uma defesa, uma pequena defesa do Mano. O Mano não montou esse time, ele pegou. É verdade, ele pegou aquelas 10 contratações que eu te falei lá, ele recebeu aquilo para consertar aquilo, só tu sendo mágico. Vamos ver o que ele falou sobre mais essa. Bom, o Mirassol, que, olha, 100% tinha problema. No primeiro turno demitiu um técnico, né? Quinteiros, foi naquela goleada que o Mirassol aplicou no Grêmio. Sim, lá. 4-0. E no sábado, mais uma vitória, ou seja, 6 pontos conquistados em cima do Grêmio. Vamos ver o que o Mano falou sobre essa derrota. Muito acidentada, porque nós tínhamos uma ideia de trabalho que foi sendo conduzida para ser bem diferente do que aquilo que fomos hoje. Mas nos 2 últimos dias tivemos os problemas que vocês já sabem. E escolhemos essa formação para que a equipe tivesse tranquilidade para tentar jogar, com um meia que viesse da beirada para dentro, que foi Cristaldo escolhido para fazer isso. Contra um adversário que tem um meio de campo muito forte, nós queríamos ter superioridade nesse meio campo, marcar forte e conseguir jogar. Em determinados momentos, penso que conseguimos fazer, recuperamos muitas bolas, mas pecamos naquilo que estamos pecando, pelo menos desde que eu cheguei aqui, é o que eu posso falar. Quando a bola... Pois é, está aí a explicação do Mano sobre ela. Falando em pecar. E o Inter? Foi pecado mortal, capital? Vamos ver essa goleada do Inter aí, né? Que, olha, já perdia com menos de 3 minutos de jogo, já perdia por 1-0, sabe? Depois aí, até a metade do primeiro tempo, o Inter já sofria 3-0. E aí encerrou o primeiro tempo levando 4-0. Um time que treinou, né? É um time que treinou. E o problema, assim, assustador, porque o Internacional parou de competir. O Internacional já entrou sabendo que ia ser derrotado, teve uma atuação pior do que desastrosa, porque a gente vê atuações desastrosas, até goleadas e tal, com o time tentando alguma coisa, indo para cima, tomando gol de contra-ataque, etc. Nem isso a gente viu. A gente viu uma atuação de um time que desistiu de competir. Isso é o pior do Internacional, porque dá para ver que o vestiário desandou. E quando o vestiário quebra, quando o treinador perde a capacidade de comando, quando a direção perde o comando do vestiário, isso não foi no jogo é ladeira abaixo. Olha aqui, ó, o que a gente viu aí, ó, os erros defensivos do Internacional, né, contra o Palmeiras, foram grotescos esses erros, né? Olha só, até o goleiro. Né? O goleiro tomou 2 frangos. Tomou dois frangos. Duas falhas. Né? O Rocher, que é um goleiro que não se discute a capacidade do Rocher. Ali, ó, soltou. Não se discute a capacidade do Soltou Rocher. a bola. Mas aí aquela máxima. O que o Ruschel disse? Olha, o Volpe também era isso, considerado assim. Quando arrumaram o sistema defensivo, passou a ser outro. O sistema defensivo do Internacional foi desarrumado. Sim, mas pode arrumar, mas o goleiro soltar a bola para frente. Mas toda a defesa arrumada não tem conserto.
Aí vou te repetir aquilo que o Darley já me disse, né? Cadu, não existe goleiro no mundo que tenha uma defesa que vaze. Tá? Agora, vou fazer uma Agora, os erros do Internacional, né? Os erros é fundamental. E o Internacional entrou, como o Eusálio disse, quer dizer, todo mundo surpreendido com aquela escalação. O Roger treinou essa parada de uma maneira. Aí, nos últimos dias, voltou com o esquema antigo e aí foi assim para o jogo contra o Palmeiras. Agora, só quero dizer uma coisa, não é uma implicância, mas eu faço a seguinte pergunta. Se o goleiro chama-se Antony e está jogando... Não, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Se o goleiro se chama Antony... Não entra. Se o goleiro... Não adianta. Que tu não discutir a capacidade do Rocher, porque falhou nesse jogo. Aí tu vai... Aí quando o Gêmeo te chama de oportunista, tu fica bravo. Olha aqui, ó. Presta atenção, esses inteligentes. Olha aqui. Olha aqui, ó. Vai querer compartilhar o Rocher com o Antony. Deixa eu terminar, tu não ouviu? Deixa eu terminar. Os inteligentes ouvem. Olha aqui, ó. Se o goleiro chama-se Antony e joga 4 ou 5 má partida, ele iria para a reserva? Iria. Agora, porque o outro tem carteiraço, porque é da seleção e diabo tá de titular. Mas qual é o grande goleiro que não falhou? 5 partidas falhando? Não vem defender. Vamos ver o que o Roger falou sobre essa derrota. Mais uma, né? Então, a parada para treinamentos, na verdade, né, ela acabou em 3 minutos no primeiro gol do adversário, né? Qualquer estratégia que a gente podia ter montado, ela se esvaiu com o primeiro gol muito cedo, né? E o placar elástico no primeiro tempo evidenciou a nossa desorganização dentro da partida, né? Com relação ao meu estado, né, de ser e estar, né, eu estou dando coletiva como treinador internacional, né? O que a gente vai, a partir de agora, esse momento, é cobrar a atitude de todos, trabalhar a semana forte, né? Porque nós temos o clássico, né? Muito ruim, né? A gente entende, né, a frustração do torcedor, nós todos estamos muito frustrados, decepcionados e muito, mesmo que irritados, né, com uma derrota com um placar elástico no primeiro tempo, né, e que no segundo a gente conseguiu organizar. Né, o placar elástico ele não condiz, né, com a grandeza do Internacional, mas pegamos um grande adversário, né, e que novamente tivemos problema no início do jogo que nos impediu inclusive de mostrar as alternativas que eu havia criado. Bom, então você tem razão, apesar dos erros do Internacional, qualquer partida, tu sofre um gol a 2 minutos e meio, aí muda tudo. Mas entrou com uma escalação que chamava o Palmeiras para dentro. Não. O Roger chega a ser ridícula a explicação dele. Não, mas isso é verdade, cara. Isso é verdade. Tu tomar, qualquer time, por mais organizado, toma um gol a 2, 3 minutos, tu desarruma a bola, aí tu tem que te organizar. Mas se tu entra com o time desorganizado, vai reclamar que não tomou gol no início. Agora, a permanência, logo depois dessa coletiva, pós o jogo também, o Bisol, José Bisol, que é o vice-presidente internacional, foi categórico, o Roger está mantido, é o técnico do Inter, não tem essa especulação que vai sair, vai ser demitido, não. Bom, depois do Grenal é outra situação. Bom, situação tranquila, você tem tudo que você precisa em termos de ferragem, aonde? Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, se tu não onde vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza de conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. São 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Banco dos Gaúchos, aquele que nos facilita sempre tudo que é maneira, né? Como é o caso de agora, atualize tua rotina, né, com o aplicativo Banrisul, mais moderno, intuitivo, fácil de uso, com tudo num só lugar e na palma da sua mão. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que lá você encontra. Essa facilidade, você pede aí, ó, uma loja bem pertinho de você, né? E aquela maior ainda, você pede e recebe em casa. Daí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 Toques desta segunda-feira. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou.
facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Para a Rafaele, que precisava de um lugar para deixar o filho, a prefeitura criou novas vagas em creches. Para o Carlos, que precisava rodar com mais segurança, a prefeitura asfaltou 40 quilômetros pela cidade. Para a Júlia, que precisava de um exame de mamografia, a prefeitura zerou as filas. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a doutora Karin Urgel pelo WhatsApp 51 999 144951. Repetindo, 51 999 144951. E agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira. O nosso Dois Toques da Deixa Seu Carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? Aquele atendimento VIP, 45 anos, é diário, seu tempo, né? Seu carro vai buscar, espera que vai ficar melhor para você. Está aí o telefone e o endereço ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Liló. Se deu uma vacilada com o seu carro, bater, é Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309, está aí o telefone, a gente com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Bom, o nosso outro gaúcho, né? A dupla foi no sábado. E ontem foi o Juventude perdendo para o Flamengo por 2-0, mas um resultado até esperado, normal. E a vida do Juventude é essa, se manter aí na Série A, né? Deu uma melhorada bastante com o Carpini, aí tem jogos complicados agora também, tem o Mirassol, depois tem o Internacional, mas né, essa é a vida dele. Então, um resultado nada já normal, esse momento que projetou o Botafogo também, perdendo em casa, 2 jogos que teve em casa, contra Botafogo e Flamengo, e acabou sendo derrotado. Bom, mas agora tudo Grenal, e a partir de amanhã a gente passa a repercutir aí exatamente, né, o clássico Grenal que teremos, que vai definir muita coisa, por um lado ou por outro. Tá certo? Como sempre, saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante Churrascaria mais Prioridade do Grande do Sul, referência nacional, complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esqueçam das promoções que você tem sempre de segunda, melhor, de terça a domingo no Barranquinho. Barranco de segunda a segunda.
Você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega, no campo privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da Ação Moto, revendo a Avenida Ipiranga 8113, já fui lá para lhe dar toda a assessoria para o seu Kia. Ao lado, aí, os adeptos duas rodas, no meu caso do Russo, na Suzuki São Moto. Preço e qualidade é só este lugar, Grupo Zafari, né? Essa potência que esse ano está completando 90 anos. E o slogan de tudo, economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Eustádio, obrigado, Anjo, obrigado, Ayrton, obrigado a você pela audiência, pela compra. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. A Margem TV chegando aí, Glauco Paz, o grande Glauco Paz, com visão 360. No pós-stream também, com o grande Fabiano Brasil, chegando aí os protagonistas. Olha só, encerrando aí o nosso Dois Toques, mais uma vez, como abrimos, homenageando, parabenizando a todos os gremistas pelos 122 anos do Grêmio, de muitas glórias e conquistas. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.